toda quarta-feira e
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, podem tomar os seus lugares. Nós vamos iniciar o nosso culto nesta noite, a celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Moacir, pastor da nossa igreja, não está no Rio de Janeiro, desde sexta-feira está pregando num retiro de casais, está sendo uma bênção lá. E nós teremos as nossas atividades aqui, hoje com o pastor André estará trazendo a mensagem aos nossos corações. Então vou passar a palavra para o Léo, vai ministrar o louvor e nós receberemos a palavra do Senhor. Então você pode nesse momento já ir orando, se preparando, e o Senhor com certeza vai falar ao meu e ao seu coração. Aqueles que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Aê. Fique de pé, meu irmão, por gentileza. E aproveita que você está de pé agora e dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Dê uma boa noite a ela. Que bom que você está aqui, meu irmão. Que bom que você veio. Minha oração nessa hora, nesse momento, é que Deus fale tremendamente ao teu coração em tudo que haverá de acontecer aqui nessa noite. Alimente a expectativa dentro do seu coração. Saiba que Deus tem coisas novas para nós a todo momento, como eu disse pela manhã, na verdade. Alimente essa esperança. Saiba que Deus tem algo especial para você nessa noite. Você que nos visita também, seja muito bem-vindo neste lugar, onde juntos nos reunimos para celebrar Jesus. Jesus é o motivo da nossa adoração, Jesus é o motivo do nosso culto, como eu sempre digo. Jesus é a razão de ser desta igreja. Jesus é o centro, Jesus é a força que nos move. É uma força, né? Mas vocês entenderam a minha expressão aqui. Vamos adorar ao Senhor, abaixe sua cabeça, vamos falar com Ele antes de tudo. Volte os seus olhos, seu coração, a sua mente, a cruz de Cristo nesta hora. E peça a Ele: Senhor, fale comigo nesse momento, fale à tua igreja, manifesta do teu poder nessa noite, nas músicas, Pai, na palavra, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do Teu poder, nós queremos mais do Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite. Fale aí com Deus, aí onde você está. Comece a adorá-lo aí com suas palavras, com aquilo que está no seu coração. Se de repente você trouxe alguma aflição, alguma preocupação, coloque diante da cruz de Cristo. Deixe tudo de lado e volte toda a sua atenção para Jesus. Ele está aqui neste lugar, meu irmão. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado que hoje pela manhã nós já podemos te adorar aqui em comunhão com os nossos irmãos. E, ó Deus, falamos aqui sobre a cruz, cantamos e ministramos como a nossa vitória ela veio através da tua cruz. Como a nossa vitória veio, ó Deus, através do teu sacrifício, Pai. Só podemos te agradecer, porque mesmo que juntássemos todas as riquezas desse mundo, não pagaria, ó Deus, a nossa salvação. Mas o único que foi capaz de pagar o nosso preço do nosso pecado e da nossa morte eterna foi o teu Filho, ó Deus. Puro, perfeito, inigualável, invencível. E Ele, por ter todos esses atributos, venceu a morte. Então nessa noite nós vamos continuar, ó Deus, celebrando isso. Vamos continuar dizendo que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que toda a terra, ó Pai, possa aclamar o Teu santo nome. Possamos aprovar, ó Deus, e provar dos Teus grandes feitos. Possamos, ó Deus, nessa noite, através da ministração, da palavra, do louvor, estarmos em comunhão com os nossos irmãos e dizer quão grande é o nosso Deus. Tu és inigualável, Tu és perfeito. Tu és, Deus, tão perfeito que é capaz de se diminuir até a nossa estatura e entender as nossas vontades, anseios e desejos. Portanto, ó Deus, olha para cada vida aqui, a começar das nossas aqui em cima. Pai, olha para cada vida, desde o mais velho ao mais novo. Olha, Senhor Deus, abençoe cada professor que estará ministrando na vida das crianças. Ó
pastor André que estará trazendo a palavra, a nós aqui, que possamos sair entendendo e abrindo os nossos olhos da fé para enxergarmos tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo por nós. Assim nós oramos e agradecemos o nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que, ó Pai, fez rasgar o véu de cima a baixo, para que nós possamos hoje, em liberdade, adorar o Teu santo nome aqui na nossa igreja. É no nome dEle que nós adoramos, que nós oramos. Amém, Senhor Amém, Jesus. amém. Vamos orar. Salvador.
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluias. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou.
repetir isso, igreja. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Sim, Jesus, vem na glória, o meu Jesus que vivo, Ele vive, oh, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Só vocês cante, porque Ele vive. Temor. Aleluias, diga bem forte. Mas se você tem essa certeza no seu coração, declare para Guarulhos ouvir que a minha vida, aleluias, está no meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso Jesus que vivo está. Aleluias! Ele está vivo, meu irmão. Ele está vivo. Ele está neste lugar. Você crê nisso? Dá glória a Deus aí onde você está. Aleluias! Ele está vivo e as nossas vidas estão nas mãos. Não poderia estar em lugar melhor. Está nas mãos deste Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta com a sua destra fiel, nos mantém de pé independente das circunstâncias, independente das crises, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender como é que nós conseguimos suportar, né, diante de tantas adversidades às vezes. É porque a nossa vida está nas mãos de um Deus que vive para todo sempre. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Toma seu lugar aí um pouquinho, meu irmão. Vamos ver aí o que acontece na PIBG essa semana. Toda quarta-feira e todo domingo temos ensaio para a cantata de Natal das Crianças, que será no dia 16 de dezembro. Os ensaios acontecem às quartas, às 20 horas e aos domingos às 17. Traga seus filhos. Para mais informações, procure a Kátia ou a Aline. Quarta-feira, às 20 horas, temos aqui na PIBG o culto e estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos. Participe! Em dezembro, o projeto Metamorfose Radical fará aniversário de 1 ano. As inscrições para acampantes já acabaram, mas se você já participou como acampante e quer trabalhar nessa edição, procure a Gleice. No próximo dia 17, acontecerá a audição para o ingresso no Ministério de Música da PIBG. Se você ficou de fora dessa vez, se informe com o Léo para as próximas audições. Dia 23 de novembro, teremos uma ação social na Cracolândia.
O evento começará às 22 horas. Vamos juntos levar a palavra e o amor de Deus para aquele povo. Lembrando que essa ação está aberta para toda a igreja. E não se esqueça, missão dada é missão cumprida. Dia 24 de novembro teremos nosso rodízio de massas, com pizzas, lasanha, espaguete e muito mais por apenas R$30 por pessoa. Todo o valor arrecadado será revertido para a construção dos banheiros da nossa igreja. Fiquem atentos para não perder. Esses foram os nossos avisos da semana. Não esqueça de acompanhar nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas programações. Tenha um ótimo culto. Muito bem. Se você não conseguiu anotar tudo, depois você visita a nossa página lá no Facebook ou no YouTube. Você pode acompanhar tudo que está para acontecer. Tem bastante coisa acontecendo. Não fique de fora não, bem legal, né? Bem importante que você se envolva, que você participe, que você fique por dentro de tudo que acontece, para você não ficar de fora. Bom, nós vamos adorar ao Senhor novamente. Nós vamos cantar mais uma canção. E você que veio preparado para adorar ao Senhor com o seu dízimo ou com a sua oferta, você poderá fazer isso enquanto cantamos essa música. Se você de repente quer ofertar ao Senhor não veio preparado com dinheiro e quer participar com cartão, você está com cartão, nós temos uma maquininha de cartão lá no balcão da integração. As meninas estão lá para te apoiar se você precisar, tá bom? As meninas vão colocar também aqui daqui a pouco os dados da conta da igreja. Se você também quer fazer de repente uma transferência, uma TED, você também pode ofertar através, olha lá, tá vendo? Só falar e elas colocam. Bênção de Deus, né? Você também pode ofertar também dessa forma, tá bom? Lembrando que nós estamos aí em campanha da construção do banheiro. Vocês que ainda não viram, vocês podem, quando descer lá para a cantina, que hoje tem cantina, alguém confirma aí para mim? Tem, né? Nós vamos ter cantina no final do culto. Então você poderá, ao descer lá para a cantina, descer pela nossa escada ali, por dentro mesmo, você pode descer no salão antigo aqui onde era o templo antigo. Nós fazemos a cantina ali. E passando por ali, você já vai ver os banheiros ali em construção. Passa por ali para dar uma olhada, ver como é que está o andamento da obra, né? Você faz parte disso, né? Não fique de fora, participe. É muito importante a sua participação, né? A igreja precisa muito da sua fidelidade. Como o pastor tem falado aqui, como ele não está aqui, eu estou tentando ser aí o porta-voz dele, né? Mas não fique de fora não, meu irmão. Participe, é muito importante, né, que você participe dessa área da vida da igreja também, tá bom? Vamos colocar de pé? Vamos adorar ao Senhor? Nosso Pai eterno, o que tudo criou, poderoso. Foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo. Creio em nosso Deus o Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio, que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Juiz
creio no nome de Jesus Cristo. ofertas que foram colocadas no teu altar nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem, ó Deus, multiplicado, Senhor Deus, aquilo que recebemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado, Senhor. Continue indo à frente da tua igreja. Continue, ó Deus querido, sendo o nosso guia, nosso líder, a nossa direção. Leva-nos, ó Deus, para onde o Senhor quer nos levar. Faça a tua vontade em nosso meio. Deus querido, abençoe o teu povo que tem sido fiel, Pai querido, na tua casa. Deus, em nome de Jesus, abra as janelas dos céus para a vida do teu povo. Deus, derrama das mais ricas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Se há entre nós pessoas, ó Senhor, que não têm tido o privilégio de participar deste momento, nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe de igual forma, para que ele tenha, ó Deus, prazer e alegria também de poder ofertar em tua casa, Senhor. Tenham condições para isso, Senhor. Nós pedimos que nunca falte o pão de cada dia na mesa dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, pode se sentar. As crianças, quem confirma para mim se vai descer? Vai? Então as crianças podem vir, por favor. Vamos lá, vamos orar? Fechar os olhinhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui na tua casa, louvando o teu santo e bendito nome, Senhor. Que o Senhor Deus esteja, ó Deus, com cada um aqui que está disposto, ó Deus, a escutar a tua palavra e que a tua palavra, Deus, se torne em ações e atitudes na nossa semana, na nossa vida, Pai. Senhor Deus, eu peço também a Ti, abençoe, Deus, a tua serva Alice, Deus, a minha vida, a vida dos professores, que possamos, ó Deus, levar a tua palavra, que o teu evangelho fique nos corações dessas crianças, Pai, que eles possam crescer e que a tua palavra sempre ecoe em cada atitude que eles tomarem na vida, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Bem, como o Aguinaldo já nos disse pela manhã, repetiu agora à noite, né? Nosso pastor está aí pregando no encontro de casais lá no Rio de Janeiro. E nessa noite nós teremos aí o privilégio de sermos ministrados pelo nosso querido pastor André. Por favor, pastor.
Deus te abençoe bastante. Deus te use nessa noite para falar aos nossos corações, meu irmão. O senhor poderia acender as luzes aqui, por favor? Vocês aqui na frente, por gentileza. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler 2 textos do livro de Jó. Nós vamos ler um primeiro trecho no capítulo 1 de Jó. E depois nós vamos ler um outro trecho também no livro de Jó, só que no capítulo de número 2. E eu gostaria de conversar com vocês nesses minutos sobre caos no mundo interior e culpa. Sobre isso que eu gostaria de discorrer com vocês à luz desse texto de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Caos no mundo interior e culpa. Antes que a gente leia o texto, quero dizer aos irmãos e às irmãs que vocês não estão aqui por acaso. Ninguém veio a esse encontro, a esta reunião, a este ajuntamento por acaso. Você não está aqui porque não tinha uma outra coisa mais importante ou mais interessante para fazer. Você está aqui nesta reunião, neste encontro, porque o Senhor te trouxe. Você está aqui porque o Espírito de Cristo te instigou a estar aqui. E eu creio que aquilo que a gente vai ministrar aqui achará um lugar muito especial em seu coração. E se de repente você é alguém que se percebe em alguma dimensão ou em alguma intensidade, num caos do seu interior, ou que de alguma forma, de alguma maneira também percebe um misto de culpa também dentro de você, então a mensagem de hoje é para você. Então eu tenho algo para transmitir para você, e que eu creio em Deus, de que não é algo de mim mesmo, pois eu quero apenas aqui ser um menino de recado de Deus, trazer ao seu coração, ao seu entendimento, um recado do Senhor, e que enquanto eu estiver falando, você possa discernir não a minha voz, não a minha fala, mas a mensagem de Deus ao seu coração. Que a mensagem do Senhor seja maior e mais forte, salte em caixa alta para você, muito mais do que o sermão. E que você possa acolher e receber isso pela fé, e deixar que o Espírito Santo, na estação própria, produza os frutos ao seu coração, porque está escrito que a palavra de Deus jamais volta vazia. Vamos ler o texto. Jó, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim, em Jó 1 e versículo 13: Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio e disse a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar.
enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, diz a palavra, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E o versículo 19 diz assim: quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Agora folheie aí a sua página da Bíblia e vá até o capítulo de número 2, e vamos ler os versículos de número 7 e 8 do capítulo 2. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Senhor, estamos diante do Senhor e diante das sagradas escrituras. Tenha misericórdia de nós nesse momento e fale conosco. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Caos no mundo interior e culpa. Nosso mundo interior, meus irmãos e minhas irmãs, é muito maior que o mundo exterior. As coisas que se processam dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, é infinitamente maior e mais amplo do que todos os eventos que possam acontecer e ocorrer fora de nós, exterior a nós. Dentro de nós há um universo enorme em que o mundo externo, o universo externo, não se compara nem se equipara a esse mundo dentro de cada um de nós. As coisas que estão dentro da gente possuem implicações muito mais profundas do que as coisas que estão no mundo de fora da gente. Não poucas vezes nós pensamos de que as questões que estão alheias a nós, as situações que estão fora de nós, elas possuem uma profundidade, uma implicação e uma consequência mais forte, mais intensa e mais densa do que os eventos internos. Mas isso não é verdade, porque as questões do nosso interior possuem para nós mesmos implicações muito maiores, mais fortes, mais amplas e mais extensas do que tudo aquilo que ocorre fora da gente. Acontece, queridos e queridas, que algumas vezes o nosso mundo interior, ele entra em colapso. E quando o nosso mundo interior, quando o nosso universo interior, quando ele entra em colapso, isso mais tarde se transforma num caos, se transforma num desarranjo,
Quase todo mundo passa por isso em algum momento de sua história. Isso pode acontecer, por exemplo, na dimensão familiar. É o pai de família que inesperadamente é tomado pela surpresa da notícia pelo desemprego. É a empresa que está numa crise e precisa reduzir o seu quadro de funcionários, e de repente, sem que você pensasse, imaginasse ou quisesse, é pego pela notícia de que você não faz mais parte daquele quadro de colaboradores e de funcionários. Ou de repente, é uma situação ainda no âmbito da família, questões relacionadas, por exemplo, ao casamento, relacionadas, por exemplo, às relações entre pais e filhos, que sem que quiséssemos ou desejássemos, de repente nos percebemos e nos pegamos numa situação que jamais gostaríamos que estivéssemos, porque aquilo traz dor, traz sofrimento, porque aquilo de alguma forma arranha a nossa alma, mexe com a nossa autoestima e nos deixa abatidos e cabisbaixos. Ou talvez em situações de negócios, em relações afetivas, ou em qualquer outra situação ou dimensão, nós nos percebemos nessas situações em que tudo parecia muito certinho, tudo parecia muito ordenado, muito organizado, mas de repente as coisas começaram a se degringolar, e quando nos demos conta, percebemos que já estávamos numa situação de colapso e caminhando em rumo ao caos. E quando o caos no mundo interior se instala, a gente tem a tendência de buscar explicações. Quando o caos do mundo interior se instala, meus irmãos e minhas irmãs, a gente é instigado a querer saber o porquê. A gente fica pensando com os nossos próprios botões e começamos a nos questionar: mas por que, Senhor? Se estava tudo bonitinho, se as coisas estavam andando corretamente, se estava tudo direito, por que que agora esse desarranjo? Por que que as coisas agora, elas estão espalhadas, desordenadas? Por que esse caos, Senhor? E então queremos e desejamos e buscamos explicações, e consequentemente vem a tristeza. Com o caos, a tristeza, ela se aproxima, ela se avizinha, e em seguida a culpa também se apresenta, porque a gente acha que fez tudo errado, a gente acha que cometeu coisas terríveis, a gente acha que a transgressão entrou com tudo na nossa vida, e é por isso que o mundo interior está em caos, está em desarranjo. Mas preste atenção aqui, todos vocês. Eu vim aqui em nome de Jesus para dizer a cada um de vocês que, se porventura o seu mundo interior está em alguma medida num desarranjo, em alguma medida num caos, não significa, meu irmão e minha irmã, que obrigatoriamente você tenha cometido algum erro, ou tenha transgredido em alguma coisa, ou cometido algum pecado. Existe uma teologia na praça que apregoa e que ensina que toda situação de desordem, de desarranjo e de caos está vinculado necessária e obrigatoriamente à transgressão, a erro e a pecado. Pois eu vim aqui dizer para você que nem sempre essas coisas estão necessariamente relacionadas, alinhadas ou linkadas. Nem sempre. Sim, algumas vezes nós pagamos as consequências do nosso pecado, do nosso erro e da nossa transgressão. Mas outras vezes, nem sempre as coisas estão acontecendo como consequência de naquele homem que atendia pelo nome de Jó um desarranjo, mas um desarranjo tão grande, meus irmãos e irmãs, na vida dele, que parecia que tudo que aguardava não era outra coisa senão a própria morte. Parecia que a única coisa que Jó enxergava um palmo da frente dele era a morte. Parecia
que a única solução para aquele homem era a morte. Porque sem que ele quisesse, desejasse, a vida dele se transformou num verdadeiro caos. Agora, o que é que você e eu da noite para o dia se percebeu e se viu envolvido, emaranhado num tremendo caos de sua vida? Quais são as lições que podemos extrair dessa vida, da experiência daquele homem? Preste bem atenção. Em primeiro lugar, caos no mundo interior não significa que você não tem caráter. Deixa eu repetir. Caos no mundo interior não significa que você não tem caráter. Volte aí mais uma vez o seu olhar para a Escritura e veja só o que diz a primeira parte do versículo de número 1. Está escrito assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Agora presta atenção no que é dito na frase seguinte do mesmo versículo de número 1 do capítulo 1. Diz assim: era homem íntegro e justo. Íntegro e justo. Vamos ver ainda o versículo de número 8. O versículo de número 8 diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Diz ainda a palavra: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro. Irrepreensível e íntegro. Meus irmãos e minhas irmãs, está relacionado a mau caratismo, está relacionado à falta de integridade, à falta de honestidade ou à ausência de ética. O Jó é um exemplo para nos mostrar que o caos na vida de alguém não está necessariamente associado outras palavras. Jó era um homem de caráter. Jó era um homem que tinha uma ética desenvolvida nas coisas, nas relações que ele estava desenvolvendo, ou nas relações que ele tinha em várias áreas e setores da sua vida. Mas apesar disso, era um homem que estava vivendo num caos terrível. Eu vim aqui dizer para você que talvez você esteja se martirizando, talvez você esteja fazendo um juízo moral acerca de si mesmo e violentando sua própria vida, sendo pesado para você mesmo, tentando buscar uma justificativa, uma explicação para o fato da sua vida estar numa situação indesejada, numa situação que você realmente não gostaria que estivesse. E talvez você esteja se punindo, se culpando, dizendo a si mesmo: talvez eu não preste, talvez eu não valha muita coisa, talvez eu seja uma pessoa que esteja cometendo erros, talvez eu seja alguém que esteja tropeçando, talvez eu seja alguém que esteja desagradando ao Senhor, talvez eu seja alguém que não está sendo exemplo para os outros. E você então vai fazendo esse juízo acerca de si mesmo, e você vai achatando você mesmo, e vai se colocando cada vez mais no chão, e vai se prostrando, e esse juízo vem cada vez mais forte sobre você, e chega no momento em que você se percebe como a pior de todas as pessoas do mundo, como
como se percebe o pior de todos os pecadores, e você se vê como alguém que ninguém daria um tostão, porque acha que não tem ética, que não tem moral, que não é íntegro, que não é justo, e é por causa dessas coisas todas, você começa a pensar que a sua vida não está indo bem, e você dá um passo para trás, um passo para frente, 2, 3 para trás, porque não há uma integridade, um caráter dentro de você. Mas eu vim dizer para você que isso é mentira, de que isso não é verdade. Essas são coisas que o diabo coloca nos nossos corações, sopra nos nossos ouvidos, para nos deixar para baixo, para nos abater, para nos entristecer, para que a gente ande de cabeça baixa. Mas eu vim dizer, não, o caos muitas vezes acontece, não por causa de nossa falta de integridade, mas é porque nós estamos num mundo que jaz no maligno, numa situação em que as coisas muitas vezes, elas chegam na nossa vida, sem pedir licença, sem que elas sejam convidadas, e nos colocam em situações realmente horrorosas e terríveis. Mas não significa que você está ruim nisso, não significa que seja uma questão de ética ou de integridade, mas significa que qualquer um de nós está sujeito a caos na nossa vida, assim como Jó esteve. Em segundo lugar, caos no mundo interior não significa que você necessariamente ou obrigatoriamente está distante de Deus. Volte de novo o seu olhar para o texto e veja agora o que diz a parte B do versículo 1. Está escrito assim: Jó temia a Deus e evitava o mal. A parte B do versículo 8 diz assim também: Jó é homem que teme a Deus e evita o mal. Vejam só, nós lemos lá atrás 2 versículos que afirmaram categoricamente a integridade, o caráter e a ética do Jó. Agora nós lemos, na segunda parte dos 2 mesmos versículos, que Jó era um homem que servia a Deus, que temia a Deus e que se desviava e que evitava o mal para não ofender a santidade de Deus. Mas apesar disso, meus irmãos e minhas irmãs, apesar de ser um homem que Deus o tinha em alta conta, apesar de ser um homem conforme narra a própria Escritura, temente a Deus, apesar de ser alguém que buscava se desviar do mal, ainda assim, Jó estava submetido a um caos em sua própria vida. Isso nos ensina, gente, que o caos na vida de cada um de nós não significa obrigatoriamente que nós estamos distantes de Deus. Não significa necessariamente que nós estamos longe de Deus. Não significa necessariamente, Cris e Arturo, que nós nos fomos para longe de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, arrancar de dentro do nosso entendimento essa relação linear, lógica, consequente, de que uma vez as coisas não indo muito bem, logo é como que se estivéssemos longe e distantes de Deus. O Jó está mostrando para nós de que essa consequência nem sempre é óbvia, nem sempre é verdadeira, nem sempre é como pensamos no senso comum que é. Porque Jó era um homem íntegro diante de Deus, um homem que se desviava e se afastava do mal, e ainda assim foi alguém cuja vida estava completamente imersa num desarranjo e num caos sem precedente. Mas era um homem íntegro, mas era um homem de Deus, era um homem temente ao Senhor, alguém que se desviava do mal. Isso significa, portanto, de que não podemos nem precisamos fazer essa relação de que uma vez as coisas ruins implicam em pensar que estamos distante ou longe de Deus. Terceiro lugar, caos no mundo interior não significa
que você não tem devoção, nem tem disciplinas espirituais. Se não, volte de novo para você olhar para o texto. Veja onde a gente encontra isso aí no texto. Vamos agora para o versículo de número 5. Olha aí no texto o versículo de número 5 e acompanhe a leitura comigo. O texto menciona assim no verso de número 5 do capítulo 1. Terminado um período de banquetes, olha só, queridos irmãos e irmãs, olha só o que diz o texto. Jó mandava chamar seus filhos e fazia com que se purificassem. Diz mais, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava o Jó, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E o texto diz, essa era a prática constante de Jó. Perceberam isso? Irmãos e irmãs, vejam o cuidado de Jó. Veja como Jó, ele tem um cuidado no que diz respeito à sua devoção ao Senhor, Agnaldo. Veja como Jó, ele tem um cuidado muito sutil e um cuidado muito profundo com relação às disciplinas espirituais. A tal ponto, meus irmãos e irmãs, que quando a festa dos filhos acabam, ele os chama para perto e diz assim, olha, se purifiquem, confessem seus pecados. Olha, se de repente vocês se excederam, se de repente vocês erraram a mão, se de repente vocês fizeram alguma coisa, ainda que inconsciente, por favor, se purifiquem, se santifiquem, confessem isso ao Senhor. Não deixe que essas coisas continuem no coração e na alma de vocês. Veja a preocupação de Jó com relação aos filhos. E ele é tão, mas tão precavido, gente, que ele não se contenta apenas em dar essa orientação para os filhos. Ele diz mais ainda o texto, que de madrugada ele oferece holocaustos e sacrifícios, Raimundo, em relação aos filhos. Talvez passasse pela mente do Jó assim, vai que esses meninos não me ouçam. Vai que de repente eles não deem atenção às minhas recomendações. Vai que de repente eles não prestem atenção aos meus conselhos e não sigam os preceitos que lhes transmiti. E então, para se precaver, o que faz Jó? Oferece sacrifícios pelos seus filhos ao Senhor. Tudo para garantir de que Deus estivesse se alegrando da vida dele, tanto quanto da vida de seus filhos. E o texto diz que essa era a prática constante de Jó. Sabe o que isso diz para nós, meus irmãos? Diz que Jó era um homem de muita devoção. Isso nos ensina que Jó era um homem de profundas disciplinas espirituais. Era um homem que não desprezava, que não vacilava essas questões que é tão importante para nutrir nossa relação com Deus, para alimentar, robustecer nossa relação com Deus. Todavia, apesar de todo esse cuidado de Jó com relação à sua devoção e com relação às disciplinas espirituais, ainda assim, Carol, o Jó foi vítima de um caos na sua vida tão terrível, a ponto de perder filhos, a ponto de perder bens, a ponto de ter inclusive sua própria saúde comprometida. O que isso nos diz, irmão Lima? De que o fato de uma pessoa estar no cuidado de sua devoção com Deus, isso não coloca sobre ele, meus irmãos e minhas irmãs, uma redoma, uma proteção, para que as coisas, as intempéries, as circunstâncias da vida não cheguem. Talvez você pergunte assim, pastor, eu tenho orado muito, eu não abro mão da leitura das Escrituras, eu tenho uma prática de jejum, inclusive eu vou até de quando em vez no monte fazer lá minhas vigílias, eu faço todas estas coisas, por que então que eu estou envolvido nesse caos na minha vida?
E eu te digo primeiro, meu irmão, que o fato de suas devoções, suas disciplinas espirituais, não quer dizer que isso vai proteger você contra as intempéries da vida. Porque o Jó fazia tudo isso. E a palavra de Deus já nos mostrou de que ele fazia isso de maneira constante. Era uma prática na vida dele. Mas da noite para o dia, esse mesmo homem que orienta os filhos a se purificarem, que orienta os filhos a se santificarem, que de madrugada oferece holocaustos, oferece sacrifício a Deus para garantir a santidade de seus filhos. Apesar de tudo isso, o Jó perde os filhos, perde os bens, tem seu físico e sua saúde comprometida e chega à beira da morte. Todos nós estamos sujeitos a isso, meus irmãos. Nós não somos supercrentes. Nós não somos inatingíveis. Nós somos gente. Somos seres humanos. Isso, portanto, nos coloca debaixo do alvo de coisas que a vida muitas vezes prega, coloca sobre nós, sem quiséssemos ou desejássemos isso. Mas há uma outra coisa que o texto também nos fala, e que também é muito interessante. Quarto lugar, o caos no mundo interior, preste bem atenção nisso, não precisa roubar sua gratidão a Deus. Esse é um dos pontos altos nessa história de Jó e nas lições que Jó tem a nos ensinar. Querem ver? Volta lá, se olhar para o texto de novo. Acompanha comigo agora os versículos 20 e depois o 21 do capítulo 1. Olha só o que diz o texto. Veja se isso não está aí. Diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão, e diz o texto, prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa espetacular o Jó nos ensina. Se isso não é suficiente para você, vamos para o capítulo 2. Veja o que o texto diz, está escrito. Versículo de número 9 agora do capítulo 2, insiste em dizer assim, olha só. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Olha que mulher. Você ainda mantém a sua integridade? Olha a sugestão da danada para o Jó, o marido dela. Amaldiçoe a Deus. Amaldiçoe a Deus e morra. Caramba. E morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Em algumas traduções diz assim: você fala como uma louca, sua louca. Você fala como uma insensata. E ele conclui dizendo, olha só a palavra do homem Jó: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Aceitaremos o bem e não o mal? Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, uma outra lição extraordinária que nós aprendemos com Jó. Um homem que está tomado por um caos em sua vida, um caos interior, e apesar disso, ele continua mantendo intacto a sua gratidão a Deus. E essa é a outra lição que eu e você precisamos aprender nessa noite. O caos na nossa vida, gente, não pode roubar de nós a capacidade de continuarmos gratos a Deus. Não pode roubar de nós a habilidade espiritual de sermos gratos ao Senhor por tudo. Porque se alguma coisa ruim te acometeu, você pode fazer um exercício de memória e recuperar nas suas lembranças as infinitas bênçãos de Deus na sua vida.
Se você fizer esse exercício, e você vai perceber quantas coisas boas Deus já lhe concedeu, quantas bênçãos o Senhor já te proporcionou. Portanto, isso nos leva a compreender, gente, de que embora estejamos momentaneamente passando por um caos na nossa vida, no nosso mundo interior, isso não nos dá nenhuma margem para sermos ingratos a Deus, para praguejarmos a Deus, para amaldiçoarmos a Deus. Nós precisamos fechar os ouvidos contra falas, à semelhança dessa fala da mulher do Jó. Olha como você está, cara. Perdemos nossos filhos. Você, que era o homem mais rico do Oriente, agora não tem um tostão furado. Você não tem mais suas crias, seus bois, as ovelhas não tem mais nada, acabou tudo. Olha inclusive para a sua saúde, rapaz. Você está aí com esse câncer de pele aí, você está aí todo detonado. E você ainda continua com esse Deus. Acorda, amaldiçoa e morre logo, disse a mulher do Jó. Mas a firmeza daquele homem, gente, foi tão extraordinária, que ele diz: você não sabe o que está dizendo. Você não sabe o que diz. Você só pode estar variando, você só pode estar louca, você é uma insensata. Ninguém na sua mais perfeita sanidade diria tal coisa. Isso é um assinte contra Deus. Como que você sugestiona que eu amaldiçoe a Deus e morra? Você não está entendendo. Pois deixa eu te dizer com todas as letras, não importa o que esteja acontecendo comigo, não importa se os meus filhos foram todos ceifados, os 10 filhos, os 7 homens e as 3 mulheres, não importa se os meus bens também foram todos tomados, não importa que eu não tenha mais onde cair morto, não importa também se a minha saúde não existe mais, que a minha pele está toda caindo e eu preciso inclusive de um caco de barro para me raspar, para me coçar, não me interessa. Sabe o que interessa, mulher? Deixa eu dizer para você, o que interessa é que eu não vim com nada para esse mundo. E se nada eu vim com esse mundo, e tudo que tive foi Deus que me deu, e se Ele me deu, Ele também pode tomar, Ele também pode levar, e eu não me importo com isso. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é um homem, gente, que no meio do caos, entende de que isso não pode roubar a sua gratidão a Deus. É um homem que entende que apesar de naquele momento da vida dele, está sendo tenso, difícil, duro, trágico, mas ele olha para trás e vê quantas bênçãos ele já desfrutou, quantas bênçãos ele já celebrou, quantas bênçãos ele já experimentou. E é em nome de tudo isso pregresso é que ele diz: Deus seja louvado, Deus seja bendito. Não importa o meu estado agora, o que importa é que Deus continua sendo o Senhor, é que Ele continua vivo e verdadeiro, é que Ele continua sobre a minha vida. E se eu morrer desse jeito que eu estou aqui, tudo bem, não me importa, mas nunca eu vou levantar a minha voz e amaldiçoar o meu Deus, porque Ele é o meu Senhor, Ele me deu vida e Ele me sustenta. Por isso eu digo em alto e bom som: louvado seja o nome do Senhor. E o caos no meu mundo interior não roubará de mim a gratidão que tenho por Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem sido grato a Deus no meio do caos? Você tem louvado a Deus mesmo no meio das mais terríveis situações da sua vida? Mesmo quando as coisas não estão indo bem, mesmo quando tudo saiu dos trilhos, mesmo quando você está vivendo o pior momento da sua história, você tem sido grato, tem louvado ao Senhor, tem bendito o nome dEle. Pois eu vim dizer aqui a você nessa noite,
Não deixe que as situações difíceis da sua vida, não deixe que o caos interior, não deixe que a tragédia, não deixe que a doença, não deixe que a violência, não deixe que a escassez, não deixe que a crise, não deixe que a angústia, não deixe que a tristeza, não deixe que nada nesse mundo roube de você a tua capacidade de dizer: bendito seja o nome do Senhor. Ele é o meu Deus, e a Ele eu glorifico e exalto por tudo, mesmo nas situações mais difíceis e terríveis da minha vida. Porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. E é por isso que nós não podemos nunca nos deixar levar pelas situações difíceis. Uma outra coisa, uma outra lição importante que a gente aprende nesse texto é a seguinte: quinto lugar, o caos no mundo interior, preste atenção nisso, o caos no mundo interior não precisa te levar ao pecado. O caos no mundo interior não precisa te levar ao pecado. Onde é que está isso, pastor? Volta lá o seu olhar para o texto. Capítulo 1, versículo de número 22 diz assim. A primeira parte do versículo 22 do capítulo 1. Em tudo isso, não pecou, nem de nada culpou a Deus. Em tudo isso, Jó não pecou. E no capítulo 2, versículo de número 10, está escrito: em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Irmãos, pensem comigo. O sujeito já tinha perdido os 10 filhos. Toda a riqueza dele já tinha ido para o brejo. Saúde não tinha mais. Estava lá um passo da cova. Pense comigo. Dá uma puladinha de cerca, um pecadinho, uma transgressãozinha de nada ali. O que isso ia fazer mais dano para o Jó do que todas as tragédias que ele já tinha vivido até então? Jó não poderia ter pensado assim: espera aí, por que eu vou continuar santo diante de Deus? Por que eu vou continuar zelando pela minha vida, integridade e santidade, Arius, diante de Deus, diante de tanta tragédia que já havia acontecido com ele? Ele já não poderia ter pensado essas coisas? Eu penso que sim, de que ele poderia ter pensado essas coisas, Kleber. Mas, no entanto, a palavra de Deus diz que o próprio Jó, apesar de tanta desgraça acontecendo uma atrás da outra, diz que ele em nada pecou contra Deus. Meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos a isso, porque não poucas vezes a gente tem usado como desculpa as situações difíceis da nossa vida para transgredirmos aqui, pecarmos ali, tropeçarmos mais adiante, e sempre racionalizando e justificando, dizendo como: mas minha vida já está nesse caos mesmo, já está tudo desordenado mesmo, já está tudo caindo aos pedaços. Olha a minha vida. Que lucro tem eu continuar reto diante de Deus? Que lucro tem eu continuar santo, íntegro diante de Deus, se a minha vida já está toda destroçada? Então eu vou parar de vigiar, eu vou parar de prestar atenção, e eu vou deixar a vida me levar, e eu vou cair no mundão mesmo, e pronto. Tome cuidado com isso, queridos, porque muitas vezes nós somos levados a esse tipo de coisa. Mas nessa noite a palavra de Deus está nos ensinando que o caos do nosso mundo interior não é justificativa para nos levar para o pecado, Eliane. Não é justificativa. Isso não é motivo para que a gente caia aqui, tropece ali, transgrida acolá. As situações, por mais terríveis que se pareçam para nós, isso deve servir de estímulo e de desafio para que continuemos em santidade diante da presença de Deus, e não usar isso como desculpa justificativa para que a gente transgrida, peque e ofenda a santidade de Deus.
Essa é uma outra importante lição que Jó nos ensina nessa noite. O caos não é motivo para a transgressão, para a desobediência e nem para o pecado. Porque o Jó diz que em tudo isso ele não pecou com seus lábios diante de Deus. Manteve-se em retidão, em integridade, em santidade diante do Pai. Apesar de toda a tragédia que se chegou na vida dele de uma hora para outra, repentinamente, mas ele entende de que precisava continuar santo e íntegro diante do Senhor. E em último lugar, o caos no mundo interior não precisa te levar à decepção ou à frustração com Deus. Dê aí uma última olhada no texto e veja o que diz o versículo de número 1, ou melhor, o versículo de número 22 do capítulo 1. Diz assim, o finalzinho do versículo diz assim: Jó de nada culpou a Deus. Jó de nada culpou a Deus. Essa é a última lição que eu quero discorrer com vocês à luz desse texto. O caos no mundo interior não precisa te levar à decepção, nem tampouco à frustração contra Deus. É isso que nós aprendemos com o exemplo, a vida e a experiência de Jó. Em nada culpou a Deus, em nada se decepcionou com o Senhor. Jó não ficou de mimimi, não ficou de birra. Jó não se tornou uma pessoa marrenta. Jó não ficou de bico com Deus. Poxa, Senhor, eu te sacrifico de madrugada. Poxa, Senhor, eu aconselho meus filhos a que se mantenham íntegros diante do Senhor. Poxa, Deus, eu dou parte do que tenho para o Senhor como dízimos, como gratidão. E agora o Senhor me deixa passar por tudo isso? Isso poderia levar o Jó a viver uma tremenda decepção diante de Deus. Ser um frustrado. E eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas nessa situação. Pessoas decepcionadas e frustradas, porque algumas coisas lhes abateram, e elas se sentiram e se perceberam injustiçadas. Acharam que aquilo poderia acontecer com qualquer um, menos com elas. E então elas começam a colocar diante de Deus uma lista de coisas que elas sempre fizeram, e vai como que jogando na cara de Deus. Ó, Senhor, deixa eu jogar aqui na tua cara o que é que eu te fiz. Deixa eu jogar aqui na tua cara o que é que eu tenho feito ao longo desses anos todos da minha vida. Eu vou aos cultos, eu canto no louvor, eu sirvo ali num grupo de integração, eu não perco um culto, eu estou fazendo tudo certinho, entrego meus dízimos. E agora, eu estou nesse caos, nessa situação. E aí a pessoa se frustra, se decepciona, e muitas vezes alguns se desviam da presença de Deus, se distanciam e passam a viver a vida de uma forma que não deveria ou que não agrada ao Senhor, porque percebe-se frustrada e decepcionada com Deus diante do caos do seu mundo interior. E o que Jó nos ensina nessa noite é que essas situações difíceis que nos abatem não podem ser motivo para nos decepcionar e nos frustrar com Deus, sob hipótese alguma. O texto diz que Jó em nada culpou a Deus. Ele sabia que não poderia colocar na conta de Deus tudo aquilo que ele estava passando. Ele não poderia jogar na cara de Deus as tragédias que ele estava passando e vivenciando. Por isso o texto diz que em nada ele culpa ao Senhor. E essa é a mais importante lição que nós precisamos aprender nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs. De que independente das situações que a gente passa, nós não podemos nunca nos frustrar e nos decepcionar com Deus. Porque nunca na história da humanidade, Deus frustrou ou decepcionou alguém. As pessoas sentem-se decepcionadas ou frustradas. O que não é igual e nem significa dizer que Deus as tenha decepcionado ou as tenha entristecido ou frustrado. Eu gostaria de concluir a nossa fala perguntando algo a você.
Como está o seu mundo interior? Como está o seu mundo interior? O que tem acontecido você em várias áreas ou aspectos da sua vida? Talvez você diga: pastor, o meu mundo, o meu caos não é exatamente esse como que ocorreu com Jó. Eu não estou vivendo lutos, nem perdas de bens, nem é uma enfermidade talvez. São coisas de outra ordem. Mas embora seja de outra natureza ou de outra ordem, mas são coisas que estão abatendo você. Cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos diferentes. Para uns, há coisas muito sérias que abatem. Há outros que são coisas mais amenas, mais simples, mais superficiais, mas que de igual forma nos abate, nos entristece, nos deixa para baixo. Então não estamos aqui para competir sofrimentos, não estamos aqui para colocar uma régua e começarmos a mensurar qual é a dor de quem que é mais forte, mais pesada ou mais profunda. Porque não importa qual é a dimensão, a natureza ou o tipo da dor, do sofrimento ou da angústia. O que importa é que é o sofrimento, a tristeza ou a angústia em você. E que em você, isso traz a dor, o caos, que tem te incomodado por algum tempo. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, não gostaria que nenhum de vocês que se sente nessa condição fosse embora sem que a graça do Senhor Jesus venha sobre a sua vida nessa noite, para aliviar você desse caos. Os irmãos conhecem o final da história do Jó. O Senhor restituiu a vida daquele homem, restituiu seus filhos, restituiu seus bens, restituiu sua saúde. É assim que a história de Jó se encerra. Um homem que estava bem, depois passa a viver um caos, mas que no final o Senhor o levanta e o restaura. Seja qual for o tipo de caos interior que você esteja vivendo, seja qual for a situação que está afligindo você, o Senhor quer te levantar e te restaurar. Você não precisa ir para casa hoje com a mesma angústia talvez com que você chegou aqui. Você não precisa voltar para casa com a mesma preocupação com que você entrou por aquelas portas. Você não precisa ir para casa abatido da maneira como chegou. Porque o Deus do Jó, que restaurou os filhos, os bens e a saúde dele, é o mesmo Deus de nossas vidas. O Deus que teve o interesse de levantar Jó, é o mesmo Deus que tem o interesse de levantar a sua vida, de recuperar você, restaurar você, renovar suas forças e sua esperança. É o mesmo Deus, não é um Deus diferente. Jó não era ninguém diferente de você, não era uma pessoa privilegiada aos olhos de Deus, não era alguém que Deus tinha algum tipo de preciosismo. Você não pode pensar que Deus restaurou Jó, restituiu Jó, fez com que ele tivesse tudo de volta e muito mais ainda, mas com você é diferente, porque você não é como ele, porque de repente você não é uma pessoa que tem toda essa devoção que o Jó tinha, porque talvez você não tem os mesmos cuidados que o Jó teve, e você então vai se minimizando, se inferiorizando, achando que é tão pequeno se comparado a Jó, a ponto de achar que Deus não gastaria tempo com você.
Mas eu vim te dizer nessa noite que Deus tem todo o tempo do universo para você. Que Ele conhece você pelo nome. E que Ele não quer te comparar com Jó. Ele quer você, com o nome que você tem, e restituir e renovar em você aquilo que está um caos. E é por isso que eu vou orar com você nessa noite, para que você saia daqui crendo mesmo de que Deus tem algo para renovar, para restituir na sua vida. No nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor primeiro. Escute essa canção. Deixe essa palavra ministrar o seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar com vocês agora, mas eu tenho em meu coração de te fazer um desafio. Se há algo em você, meu irmão e minha irmã, que precisa do toque de Deus, da restauração de Deus, do renovo de Deus, seja o que for, e nessa noite você gostaria muito, muito mesmo, que Deus tocasse em você, talvez como nunca antes, que você tivesse essa percepção clara da preocupação de Deus com sua vida. Então eu quero fazer um desafio a você. Eu quero pedir que você venha aqui à frente rapidamente, assim, sem demora, para que a gente ore por você, para que a gente ministre na sua vida. Se você quer fazer isso, vem aqui rápido, venha sem demora, para que a gente ore por você, em nome de Jesus. Venha para que a gente ministre na sua vida, para que esse toque de Deus venha sobre você aqui agora, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, porque o Deus de Jó é o teu Deus, é o mesmo Senhor, o mesmo. O Deus que restaurou Jó é o Deus que restaura hoje. Qual é a sua causa? Qual é a questão que está te incomodando tanto? O que é que está roubando o teu sono?
que é que está te deixando ansioso? O que é que te preocupa? O que é que não te deixa trabalhar direito? O que é que te irrita tanto? O que é que tem arrancado lágrimas dos teus olhos? O que é que tem te afligido? Estas coisas, em nome de Jesus, eu quero que você as coloque aqui. E o Senhor vai tocar em você. E pela fé, é um ato de fé, você vai receber essa ministração da parte de Deus ao seu coração, à sua vida. E em nome de Jesus, você vai testemunhar, você vai contar daquilo que Deus fará na sua vida hoje, naquilo que Ele vai deflagrar na sua vida hoje. E no devido tempo você vai lembrar-se disso e vai dizer: olha, foi naquela noite o Senhor falou comigo e ministrou a minha vida, e ali foi um divisor de águas para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, aqui estão estas pessoas, os teus filhos e tuas filhas, meus irmãos e minhas irmãs, cada um, Senhor Deus, com uma demanda, cada um com uma questão, cada um com uma situação diferente, mas elas estão aqui, Senhor, num ato de fé, num ato de coragem, crendo que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, crendo de que o Senhor se preocupa conosco. Por isso estas pessoas estão aqui, Senhor. Há uma fé em seus corações agora, e é por isso que elas estão aqui, Senhor. E eu quero orar por essas pessoas aqui, Senhor, na autoridade do nome que é sobre todo nome, e debaixo da unção do Teu Santo Espírito que aqui está operando e atuando. Quero ministrar sobre a vida dessas pessoas aqui, Senhor. Oh Espírito Santo, vem ministrando agora. Toca aqui nessas pessoas agora, Espírito Santo, como o Senhor quiser. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca em cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus. Faz com que elas percebam, que elas sintam esse toque do Senhor. Faz com que elas percebam que o Senhor se preocupa com elas, de que o Senhor se importa com suas vidas. Em nome de Jesus, toca em cada uma dessas pessoas, Senhor. Toca em seus corações agora. Faz com que elas percebam que o Senhor está aqui, do lado delas, sobre elas, ministrando as suas vidas. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor, toca, ministra sobre estas vidas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz isso agora aqui, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Faz isso aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz isso, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor quer fazer isso. E aqui estão essas pessoas de coração aberto, sedentas, crendo de que o Senhor, o Deus de Jó, é o Deus de suas vidas também. Em nome de Jesus, recebam pela fé esta ministração, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança. Coloque de pé no seu lugar, meu irmão. Cante conosco. A cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova
Não cessarão os seus frutos e As brotará, diz aí, como planta o novo de Deus na sua vida, meu irmão. Vai acontecer, vai se florescer, porque os rios de água viva estão passando na sua vida. Se renovarão e o que? Não cessarão os seus frutos. Vem e verá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus campos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá, seus campos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Vamos orar. Segura na mão dela aí. Pai, no nome de Jesus, que os nossos ramos, Senhor, se renovem a cada dia. Que a nossa vida, ó Pai, possa florescer, ó Deus, em meio e toda e qualquer situação. Obrigado pela Tua palavra de hoje. Pai, que ao cheiro das águas possa brotar a cada dia uma novidade de vida nas nossas vidas. Abençoe a cada irmão. Obrigado, Deus, por cada vida aqui hoje. Como disse o pastor, você não veio à toa aqui, meu irmão, mas o Senhor Jesus falou aos nossos corações. E assim saímos daqui mais uma vez transbordando de alegria. É no nome desse Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Uma boa semana no nome de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso aí. Aleluia. Deus abençoe. Boa semana. Não esqueça, tem cantina lá embaixo. Desce lá, dá uma olhada no banheiro. Já tem revestimento ali para você ver como é que tá ficando ali. Deus abençoe.